18 de abril de 2024, São Bernardo do Campo, São Paulo. A polícia é acionada. Uma casa estava com o portão aberto há muitas horas. O dono da casa, o médico Aurélio Tadeu de Abreu, não tinha esse hábito e isso chama a atenção dos vizinhos. Quando a PM chega ao local, a casa guardava diversos segredos e guardava também Aurélio caído ao chão, já sem vida. O que poderia ter acontecido? Confira os detalhes da investigação desse caso com a doutora Kelly César, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, mas você vai ter que vir comigo até o fim. Não vai ser uma obrigação, vai ser um prazer sempre vir comigo até o final dessa conversa, esse encontro com a minha amiga, doutora Kelly César, que eu tenho o prazer e o privilégio de chamar de amiga, porque eu, além de ser uma excelente profissional, é uma excelente pessoa também. Que bom, graças a Deus. Isso é muito bom, é bom quando se une, né? O talento ao caráter. E isso é muito bom. É verdadeira, né? Muito obrigado, minha amiga. Começou esse caso, eu imediatamente mandei um WhatsApp. Quando eu vi que era São Bernardo do Campo, tudo, eu falei, nossa, casão, que coisa doida, o que está acontecendo? Daí eu falei, quando você se sentir à vontade na hora certa, aqui estamos nós para conversar desse caso do médico. Na verdade, toda vez que aparece, né, um caso diferente e dessa magnitude, já lembro, eu falo, nossa, o Beto vai me mandar uma mensagem vai gostar de saber os detalhes da investigação, e lógico que demanda um tempo. Sim. E aí depois que a coisa, né, tem o desfecho, é que a gente pode conversar aqui. Apesar de que esse foi um desfecho rápido, a polícia trabalhou muito rápido, mas a gente vai entrar em toda essa parte. Queria saber como é que esse caso começa, que crime é esse do médico doutor Aurélio Tadeu, é isso? Aurélio Tadeu de Abreu. Que quando começa, como que tudo começa? Como é que vocês entram? Esse crime, Beto, começou no dia 21 de abril de 2024. 2024, quando a Polícia Militar é acionada porque encontraram o corpo desse médico sem vida no interior da própria residência. E como a Polícia Militar foi acionada? Porque o portão da casa ficou aberto durante uma madrugada e até na manhã seguinte, e a vizinhança, de fato, achou estranho, porque não era comum esse médico deixar o portão aberto, e o carro também não estava na garagem. E, lógico, a vizinhança acaba acionando a Polícia Militar, que adentra a residência, e logo no primeiro cômodo, que é a sala de estar da casa, já encontra o médico sem vida. Porém, ele estava de bruços e com as mãos amarradas para trás. Na sala? Na sala, caído no chão, e com uma guia de cachorro envolta ao pescoço. Isso já foi um sinal de alerta de que realmente ele havia sido vítima de um homicídio. Então, o que a Polícia Militar faz? Preserva o local e dá ciência à autoridade da delegacia da área do fato. O delegado de plantão prontamente vai até o local para ter certeza de que ali realmente se retratava de um homicídio, para acionar a perícia e começar o trabalho de investigação. Só que nós, nas seccionais da Grande São Paulo, e São Bernardo não é diferente, temos um setor de homicídios. E assim que o delegado plantonista toma ciência de um fato semelhante, ele aciona o setor de homicídios, porque é uma equipe especializada de investigação de crimes contra a vida. Chegando lá, o pessoal desse setor, o delegado, os investigadores, novamente verificando o local, a cena do crime, já começam a compartimentar as atividades de cada grupo de investigação, dentre elas, verificação de câmera de segurança na via pública. Conseguiram as câmeras, imagens de câmera de segurança de uma casa vizinha, com uma resolução, inclusive, muito boa,
E eu sempre falo, se você for ter câmeras, invista em resoluções e de boa qualidade, resoluções boas, com boa qualidade de imagem. Lá atrás eu até entendo, porque agora hoje você tem hoje um HD absurdo. Nós temos, né, equipamentos 4K de alta total, tecnologia. Né? Com som, com áudio, Exatamente. que é tão importante também, né? Também. E por conta dessas imagens, nós logo verificamos a dinâmica que, de fato, indivíduos desconhecidos adentraram naquela residência durante a madrugada. Houve uma entrada e saída de pessoas, um fluxo de 3 pessoas. Esse médico chegou a sair com uma delas, voltou, então ele chegou a estacionar o veículo novamente na garagem dele e conseguimos acessar a imagem desses 3 indivíduos saindo. 2 deles, um casal, que saem da casa, deixam o portão aberto, e um terceiro que sai com o carro da vítima, deixando o portão aberto também. Motivo pelo qual esse portão permaneceu e ajudou a polícia militar a ser acionada. Quando verifica-se essa imagem, principalmente uma delas retrocedendo algumas horas antes do encontro do corpo, viu-se que esse casal chegou em um outro veículo. Conseguimos as placas. Inicialmente achamos que era um carro de aplicativo, mas não era um carro particular, em nome de uma mulher. Diligências foram realizadas até a residência dessa mulher. Essa que estava nas imagens? Não, sogra de um dos rapazes. Ele pegou o carro da sogra para ir até a casa da vítima, junto com essa mulher que realmente estava envolvida. E era a mulher dele, essa mulher? Não era. Todos conhecidos, mas não havia um relacionamento entre eles. E quando chega na casa da sogra, de fato, o carro estava lá, que ele usou para chegar até o local do crime. E, imediatamente, ela falou, quem usou o meu carro foi o meu genro, ele está aí. E quando ele é abordado, ele confessa a prática do crime. De pronto, assim? De pronto. Pois disseram, olha, viemos aqui, o carro que você utilizou em nome da sua sogra, as câmeras de segurança pegaram, você esteve em tal local. Lógico que a abordagem, quando se chega, né, para ter a certeza da autoria, existem perguntas chaves e procedimentos chaves, até para não acusar quem efetivamente não cometeu o crime. Mas esse rapaz, ele já tinha antecedentes criminais, então ele já havia cumprido pena por crime de roubo. Então ele já sabia os procedimentos e sabia que dali ele não conseguiria se evadir e muito menos contar uma história que o tirasse da cena do crime. Isso seria impossível. Ele, então, prontamente confessou, não, eu estive lá sim, eu fui lá na casa dessa vítima através de um outro amigo e fui junto com uma outra amiga, mas não forneceu dados completos desses 2 indivíduos. Eu conheço o rapaz porque nós ficamos presos no mesmo estabelecimento prisional no interior. E essa moça eu conheço porque ela faz programas. Então, esse primeiro que a gente chega, que é o que estava com o carro da sogra... Isso. Pode falar nome, essas coisas? Pode, eles já estão com a prisão preventiva decretada. Quem e já foi denunciado. Ele é o Diego. O Diego. Quais são os antecedentes criminais dele? Ele tem Qual a história dele? Ele tem antecedentes por roubo. Então, ele é um rapaz que realmente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Não havia nenhum crime contra a vida até então, né, nos antecedentes. Ele já havia sido condenado, já cumpriu pena, não devia nada para a justiça atualmente, então ele não está com mandado de prisão em aberto. Porém, o que nós percebemos é que ele, para se sobressair, que isso é muito normal nesse meio, ele já logo diz pertencer à facção criminosa. Tá. Então, ali, não, porque eu sou ladrão, porque eu jamais iria matar ninguém, porque onde já se viu, eu já não faria isso. Quando vocês chegam, ele nega o assassinato. Exatamente. Ele confirma ter estado na casa da vítima para roubar. Então, isso ele não tinha como sair da cena, ele logo afirma.
e, de forma lacônica, aponta os outros 2 envolvidos. Porém, como essa diligência do Mas encontro... ele não tinha telefone? Ele tinha um modo de contato com esses dois? Tinha, então. Aí o que acontece? Quando ele confessa, prontamente o que nós precisaríamos saber? O que foi levado e o que ele tinha com ele. Ele permitiu que fosse feita buscas na casa. Encontramos a roupa que ele estava no momento do crime, porque nós temos imagens, então ele realmente trocou de roupa. Nós encontramos 5 rodas de liga leve com pneus que ele confessou ter subtraído, inclusive levado da casa no veículo da vítima. E ao questioná-lo a respeito do furto do veículo, na verdade, do roubo do veículo da vítima, ele prontamente falou: olha, eu abandonei o carro da vítima aqui nas proximidades. Foram feitas diligências, encontramos o carro dessa vítima, preservamos para pedir a perícia, porque a perícia num local de crime é extremamente importante. Doutora Rosângela está aí para dar essa certeza. O quanto uma boa perícia no local de crime ajuda a investigação ser fechada por completo. Sim, e a preservação desse local, o quanto é importante. Então, imediatamente o local foi preservado, foi acionada a perícia, inclusive para pedir as impressões datiloscópicas, porque inicialmente nós tínhamos nas imagens somente o Diego conduzindo o veículo, mas nada impedia que, no momento do roubo, os outros 2 indivíduos pudessem ter manuseado o carro da vítima. Ele disse que não tinha nada dele além do carro que saiu? Ele levou dinheiro? O que ele levou? Ele disse que pegou o celular. Estava com ele? As rodas de liga leve. Ah, tá, as rodas de liga leve, tá. Um micro-ondas Nossa. E o veículo. Mas o veículo ele abandona. O veículo ele abandona. O veículo ele usou só como uma forma de ir embora. Só como uma forma de ir embora. E o carro da sogra? O carro da sogra ficou para a fuga... Dos 2? Dos 2, exatamente. Interessante, porque que ele não vai com o carro da sogra dele, vai com o carro da vítima? Foi assim que aconteceu? Foi assim que aconteceu. Assim que eles entenderam melhor a dinâmica, a fuga. Eles vão para o mesmo lugar, os 2 eles carros? Vão para locais próximos, para a residência, né? Eles vão Diego, com o Diego, Diego larga o carro, e eles pegam ele? Eles pegam ele, tá. E assim, até mesmo para dividir o que eles haviam subtraído, que, na verdade, depois nós soubemos, não houve tanta coisa assim além subtraída. Dessa roda de liga leve, do celular e do micro-ondas. Roubaram mais o quê? Vou contar. A moça, quando foi presa, que essa que participou do crime, ela alega ter levado gêneros alimentícios. Ela chegou ao ponto de levar carnes congeladas, bebidas, porque ela mesma disse, já não tinha mais nada lá. Nós achávamos que ele tinha dinheiro dentro de casa. Ele não tinha. Então, o que deu para levar, eles levaram. Qual foi o ponto de como é que... Eu sei que você está... Vamos no seu raciocínio, daqui a pouco, claro que você vai me trazer quem conheceu quem. Bom, a partir desse momento, como as diligências foram feitas de forma ininterrupta, desde o momento que o corpo foi encontrado, esse indivíduo foi preso em flagrante delito. Conseguimos fazer com que ele fosse preso em flagrante. Na própria sexta-feira, porque o crime ocorreu na madrugada de quinta para sexta. O corpo foi encontrado na sexta-feira, à tarde. Na sexta-feira, final da tarde, o Diego já estava preso em flagrante. Já sabíamos com quem ele estava, apesar de não termos a qualificação completa, mas nós sabíamos de quem se tratava e conseguimos ir levantando essa qualificação. E, através da apreensão do telefone celular dele e até mesmo da obtenção das conversas que ele mesmo forneceu, nós vimos... quebrar, ele deu senha, deu tudo? Ele deu a senha, ele mesmo permitiu que fosse acessado, até para dizer que, olha, eu não sei quem são, eu conheço pelo apelido, eu conheço de ouvir dizer, mas está aqui o contato deles. Ele já estava querendo tirar daquela situação proveito, para que ele respondesse apenas pelo roubo e não pelo latrocínio. Porque, como eu tinha dito, quando o corpo foi encontrado, parecia um homicídio. Posteriormente, nós vimos que se tratava de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte.
Nós vimos que ali a intenção era a questão patrimonial, obter a vantagem patrimonial, e não um simples homicídio. Então, esse Diego, ele se coloca na cena do crime, mas se afasta com relação ao latrocínio. Por detrás de toda essa história, nós tínhamos outras 2 pessoas que precisávamos identificar e representar pela prisão temporária deles, para que eles pudessem ser capturados. Mas, independente disso, todo esse trâmite formal foi feito, mas nós já tínhamos equipe na rua e até mesmo todas as forças de segurança da cidade, diante de um caso tão complexo, se dispuseram a começar a procurar esses 2 implicados no crime. E assim, no sábado à noite, conseguiram deter a moça implicada. Chegou primeiro nela. Através do celular através do Diego e das tudo. investigações do celular, do monitoramento de rede social, tudo isso conseguiu. Ela é uma garota de programa. O nome dela? Amiga do Diego, Carolina. Quantos anos o Diego tem, a Carolina tem? Olha, o Diego deve ter em torno dos seus 42 anos e a Carolina em torno dos seus 35, 36. Mais ou menos isso. E chegamos em quem? Na Carolina. A Carolina estava na região ali de São Bernardo, num bairro muito próximo ao local dos fatos, num bar. Livre, leve e solta. Muito tranquila, não esboçou reação nenhuma. Na hora da prisão. Na hora da prisão. Foi levada até o plantão policial e lá ainda não havia sido decretada a prisão temporária dela. Não havia dado tempo do juiz decretar. Mas ali, ela sendo ouvida a respeito dos fatos, ela também confessa. Também, eu confesso que eu roubo. Confessa o roubo. Ninguém quer a morte, né? Não, Por que ninguém será? quer. Mas ela já começa a implicar os outros 2. Só uma coisa assim, o que ela tem de antecedente? Ela não tem antecedentes criminais. Nada. Ela era prostituta, mas garota de programa, prostituição não é crime. E aí o que ela alega? Ela começa a desenhar melhor toda a situação. Ela alega conhecer o Diego, sim, porque ela é garota de programa, frequenta lugares que o Diego também frequentava, e disse que não tinha relacionamento e não conhecia a vítima de lugar nenhum. Que quem conhecia era o outro rapaz, o terceiro, que foi o último a ser preso. Leonardo, que era amigo do Diego, que haviam ficado presos juntos no mesmo estabelecimento penal. E o que ela fala? O Leonardo pediu para o Diego se ele conhecia algumas meninas que pudessem fazer programa, porque ele tinha um amigo, esse amigo a vítima, o Aurélio, o médico, que costumava dar umas festinhas na casa dele e queria algumas meninas para animar essas festinhas. Diego... Que também não é crime. Não, até ali não fazer festinha, não. Não é crime. Aí Diego liga para ela e fala, você topa? Tem um amigo que quer fazer uma festinha, paga de 70 a 100 reais para você topa? Eu falei, topo. E assim eles marcaram. Mas essas tratativas com a vítima... E ele chama o Diego por quê? Como é que é? É a Carolina, que é a garota do programa, Diego, o Diego, que é o primeiro preso. E Leonardo, foi o último preso. E o Leonardo chama o Diego por quê? Porque o Leonardo não conhecia nenhuma garota de programa. Ele chama o Diego, isso é o que ele alega, né? Então, óbvio a Carolina conheceu o Diego e não o Leonardo. Exatamente. Apesar de ter chegado com o Leonardo. Exatamente. Eles chegaram os 3 juntos. Na verdade, o que acontece? Um chegou a pé e os outros 2 de carro. O Diego com a Carolina, que são amigos, que se conheciam. Então são os 2 que se conhecem, Sim, o Leonardo que chega a pé. Leonardo chega a pé. Então, aí, quando ela é presa, começa a se desenhar efetivamente o que aconteceu. Ela presa, confessa, e aí ela já traz para a cena do latrocínio, né, do roubo seguido de morte, o Diego. Ela diz, não, o que aconteceu foi que nós entramos na casa para uma festinha, ingerimos bebida alcoólica, o Aurélio, que é a vítima, já estava sob efeito de álcool,
já estava sob efeito de substância entorpecente. Drogas. No local dos fatos, encontramos invólucros. Não a substância propriamente dita, Que seria mas o quê? Cocaína? de cocaína. Invólucros que denotava o uso da substância. E aí ela disse que ela, inclusive, com o Aurélio, chegaram a sair. Foram até um supermercado para comprar mais bebida. Por isso que tem um entra e sai. Por isso que tem um entra e sai. E lá, ela alega não saber, mas ela já sabia que a intenção era cometer o roubo. Eu ia te perguntar, eles foram para uma festinha e da festinha virou um roubo ou eles foram para roubar? Eles foram para roubar. Em que pese eles alegarem que da festinha virou um roubo. Mas eles foram para roubar. Iria mais gente ou seriam só os Não, quatro? seriam só os quatro. Seriam só os quatro. E o que ela fala? Que ela, inclusive, tinha uma substância com ela, fornecida pelo Diego, para colocar na bebida do Aurélio, para que ele apagasse. Um Boa Noite Cinderela. Um Boa Noite Cinderela. Então, ela sabia que eles É iam lógico roubar. que ela sabia. Ela é contraditória. Só que ela não aponta qual substância, não foi encontrado que ia nada fazer e isso? por Se era que uma queria festinha. fazer. Exatamente. Mas parece que Dormindo, não deu ninguém faz certo. festinha. Não. E parece que não deu certo. Ou ela não conseguiu colocar a substância, ou ele não ingeriu Só a até bebida. explicar para as pessoas, gente, festinha, É. bem que assim, é uma orgia, tá? Que se utiliza o termo festinha Sim. aqui, principalmente em São Paulo. Mas é porque às vezes as pessoas acham que iam para uma festa. Não, Não. Era para uma noite de sexo Uma noite entre de todos. sexo entre Só para todos. deixar claro o que seria isso. Com ingestão de bebida alcoólica, uso Drogas de e entorpecente, enfim. Aí ela alega que não deu certo essa questão de tentar dopá-lo. Porém, a ideia do roubo era latente. Quando ela coloca na cena do crime o Diego, e ela diz, aí o Diego foi para cima do Aurélio, Por quê? para que ele pudesse contê-lo. Ele queria amarrar o Porque Aurélio. o Aurélio não tomou Porque o Aurélio não tomou a essa Boa Noite Cinderela. substância. Então ele deu um mata-leão no Aurélio. Porque o Aurélio percebeu que ia ter Percebeu mais do que que uma iria ter festinha. mais do que o que ele imaginava. Tentou esboçar a reação, mas já sob efeito de álcool, ele já estava com os reflexos mais lentos. Eles beberam também? Usaram drogas, os três? Beberam. Mas Não, eles estavam mais mas estavam maneirados, mais, até porque eles sabiam o que iam fazer. Exatamente. Beberam, acredito, até para levar a vítima a ingerir mais bebida alcoólica. Então ele deu um mata-leão no Aurélio, prontamente já amarrou as mãos dele para trás com um carregador de celular, mas conseguiu colocar uma Carregador guia que já estava que lá. já estava lá, uma guia de cachorro no pescoço do Aurélio. E por quê? Essa que já guia de estava quem? lá. Também Ele já tem estava cachorro, lá. não? Não tem. Pode ter tido no passado, mas não estava tem. tão fácil de achar. Olha, pela bagunça da casa e pelo local do crime em si, ali se achavam coisas muito estranhas, Beto. A gente vai entrar aqui, eu quero Nós saber quem é o vamos entrar. Aurélio, o Isso. local. Eu tenho umas imagens da casa Tem. que eu vi. Tá. Então, ali, a Carolina já coloca o Diego como o autor do latrocínio, porque ele envolve no pescoço do Aurélio uma guia de cachorro para fazer a constrição, imaginando que fosse fazê-lo apagar. Porém, ele cai de barriga para baixo e ali ele já fica imóvel. Ele estava pelado, estava com roupa? Ele estava sem camisa, trajando as calças e o tênis. Porém, quando ele foi encontrado, essa calça já estava mais Aberta. abaixada. Porque eles né? abaixaram ou ele já foi abaixando? Eles não entram nesse detalhe e agora nós temos que esperar o laudo de exame necroscópico, que foi pedido também exame sexológico. Claro. Nós não podemos afastar hipótese nenhuma. Foi pedido a colheita de sêmen, enfim, isso ainda demora um pouquinho para chegar. O toxicológico dessa pra se vítima. ter uma ideia, hoje é dia 30 de abril de Isso. 2024. Então é tudo muito recente. Muito né? rápido. Isso aí faz o quê? É, Uma semana. uma semana. Que todas essas prisões. Que conseguiu esclarecer tudo, é. e prender. Entre achar o corpo Isso. do Aurélio, médico, até hoje, são o quê? 10 dias? 10 dias. 10, Foi 15 realmente muito rápido. Então, quando a Carolina é ouvida, ela já coloca o Diego como o autor do latrocínio. E ela diz que quando os três viram o Aurélio caído, já imóvel,
já foi um corre-corre, ela mesma disse, foi um corre-corre para pegar o que tinha. Foi aí que ela alega que pegou gêneros alimentícios. Nossa. Que ela foi no freezer, pegou peça de picanha, costelinha, cerveja, vinho, e foram colocando tudo no carro da vítima. As rodas, o micro-ondas, telefone, e que deram uma olhada na casa para ver se conseguia encontrar mais valores em dinheiro, porque eles acreditavam que, por ele ser médico, ele tivesse alguma quantia em dinheiro ali. Com certeza era isso que eles acreditavam. Como o Leonardo e o Aurélio se conheceram, a gente não sabe. Na cadeia. Não, eles o Aurélio, ficaram presos. o médico o também? Aurélio e o Leonardo, desculpa. Não o Diego e o Leonardo foi na cadeia. Quando o Leonardo foi preso, ele foi preso no domingo à noite. Ele já estava com a prisão temporária decretada. Houve campana dos investigadores nas proximidades do local onde ele frequentava. Porém, chegou uma denúncia por telefone de que ele estaria também num bar na Redondeza, motivo pelo qual ele foi detido até pela própria Polícia Militar. Não esboçou reação alguma, foi levado à delegacia. E lá ele também confessa, e aí ele conta que ele conheceu o Aurélio num barzinho em São Bernardo. Começaram a conversar, beberam, e o Aurélio disse que era médico, porém que ele gostava de fazer festinhas, de socializar com homens e mulheres. Se ele, Leonardo, tinha alguns amigos que gostavam da mesma coisa, se ele conseguiria garotas de programa para participar dessas festinhas. Isso era recente? Assim, eles questão se conheciam... de 20 dias antes do crime. O Aurélio e o Leonardo chegaram a ter alguma affair, alguma relação sexual? Que nós soubéssemos, não, e o Leonardo não confirma isso. Diz que foi mesmo tratativas de amizade e que, por algumas vezes, nesses 20 dias antes do crime, eles tentaram marcar esse encontro na casa do Aurélio. Entre esse primeiro encontro e o encontro da morte. Eles se encontraram eventualmente? Eles se encontraram em barzinhos, mas tentando programar essa festinha na casa do Aurélio, mas não tinha rolado. Entendi. Que quando efetivamente rolou, o Aurélio falou, Leonardo, olha, vamos assim na minha casa, hoje, amanhã? Vamos. Aí ele já liga para o Diego já fala com a Carolina e todos já marcam para ir para a casa do Aurélio. O Leonardo estava trabalhando? Não, nenhum deles. Nenhum deles trabalhava. Tudo encostado. Não, ela trabalhava. Ela trabalhava. Do programa, Mas os dois, eles tinham saído da prisão recentemente. Há quanto tempo? Recentemente. Meses. Então, eles estavam ainda se posicionando, né, no convívio social. E o Leonardo conta toda essa história de que realmente ele que levou os outros dois para casa do Aurélio. E ele pensa no roubo porque, desculpa te cortar, ele pensa no roubo porque ele fala, um médico... Porque ele acreditou que a posição da vítima como médico, ele teria mais dinheiro em casa. Mesmo porque, Beto, o que é interessante é que, assim, no local do crime, que era a casa do Aurélio, nós encontramos utensílios de uma clínica. Então, é provável, isso ainda segue um pouquinho na investigação, de que o Aurélio ele fazia alguns procedimentos estéticos na casa dele. Ele era um médico com consultório? Ele era um médico atualmente para entender um pouco a vitimologia. Tá. Mas trabalhava como freelancer. Ou seja, quando alguém precisava, ele atuava como socorrista. Mas, segundo familiares dele, que tivemos contato com uma filha... ele tem filho? Ele tinha uma filha, já maior de idade, já formada em direito. Tinha pouco contato com ele, mas o que ela nos traz? Que ele realmente estava numa situação financeira ruim, porque ele tinha tido uma clínica estética, mas essa clínica faliu. E que ele havia levado todo o material, maca e outros utensílios que ele tinha na clínica para a casa dele, mas ela não sabe afirmar se ali ele fazia algum procedimento ou não. Mas no local do crime nós encontramos panfletos que oferecia esses serviços. Preenchimento, botox,
até lipoescultura. Nossa, lipoescultura Pois sala de cirurgia, sem sala nada? de cirurgia. Meu Deus. Mas, enfim, pode ser que ele fazia, sim, esses procedimentos ali, de uma forma, eu não digo ilegal, mesmo porque ele tinha formação, o CRM ativo, porém numa forma clandestina. Né? Ele não tinha uma clínica aberta para atuar dentro da casa dele. Não é nem clandestina, caseira. Eu não sei se pode ser caseira. Caseirão, Caseira. Né? Não seria clandestino porque ele tinha ele não estava formação, não era tal, escondido. Então, ali, óbvio que ele provavelmente nessas tratativas e nessas conversas que ele teve com o Leandro, ele deve ter dito que ele era médico, que ele fazia alguns procedimentos. Enfim, essa conversa toda, nós ainda vamos ouvir novamente esses implicados. Eles já foram interrogados, já foram indiciados, já foram denunciados, já existe o processo para que eles respondam pelo crime, mas havendo necessidade de dirimir alguma dúvida durante aí esse transcorrer até o término do inquérito, a gente ouve novamente, né? Na verdade, o inquérito ele termina pelo latrocínio, sim, mas seguimos em apartados para apuração de qualquer outro delito ali concorrente. Não que o Aurélio tenha cometido, porque se ele cometeu qualquer ato ilícito, já não será mais responsabilizado, porque ele está morto. Mas, eventualmente, até outros crimes que esses três podem estar implicados anterior ao latrocínio. Os três juntos é a primeira vez? Que eles dizem e que nós temos conhecimento. E o Diego fala que não matou, a Carolina fala que não matou e o Leonardo fala que não matou. Quem entrega o Diego é a Carolina. A Carolina e o Leandro. O Leonardo. O Leonardo, o que ele fala? Que ele, quando viu que o Diego foi para cima do Aurélio, ele sai da cena, ele muda de cômodo. Ele muda de cômodo, ele vai para o quintal e lá ele ouve uma briga, vizinhos ouviram, uma confusão. Não, os vizinhos não ouviram. Mas ele ouve ali uma briga e quando ele volta, o Aurélio já está morto. Morto, ou seja, ali, imóvel. E já que morreu, o Diego que virou e falou, vamos ver o que tem ele aqui. Virou o líder, o Diego, é isso? Na verdade, ele já era o líder, né? Porque a partir do momento que ele arregimenta todo mundo, né? O Leonardo poderia ser o líder para pensar nesse roubo, né? Tá. Mas o Diego, ele toma a frente. A gente percebe que ele toma a frente ali da situação. Até mesmo para conter essa vítima, né? Para imobilizá-lo. E, assim, ele assumiu o risco de matar. Talvez ele não tivesse a intenção de matar. A intenção de roubo era clara, mas ele assumiu o risco. A partir do momento em que houve a constrição, que ele amarrou essa vítima... Ele apanhou, teve... Não teve lesões nem de defesa e não havia sinais de luta. Então, ou seja, ele pegou e foi para matar, então. Na verdade, o que ele queria? Ele queria dopar essa vítima para que eles fizessem tudo sem violência. Não conseguiram dopar. Aí investiram contra ela para que ele perdesse os sentidos ali. Ou seja, vou roubar. Vou roubar. Como você vivo ou morto. Exatamente. Se você quiser morrer... Problema seu. É o latrocínio mesmo. O fim era o roubo. O fim era o roubo. Então, o que a gente fala do latrocínio? É o roubo seguido de morte. Mas qual é a intenção inicial? É a vantagem patrimonial. O que eu quero é o dinheiro, a roda, os valores, os valores morreu patrimoniais. Por causa de um micro-ondas, gente. E, na verdade, tudo foi recuperado. Nós conseguimos recuperar tudo. O veículo, as rodas, o telefone... O micro-ondas, enfim, tudo foi recuperado. E não é só a diferença, me corrija se eu estiver errado, então latrocínio eu quero te roubar. Isso. Meu desejo é roubar o seu badge aí da Polícia Civil. Mas se eu tiver que matar... Se você se meter, eu te mato. Agora, a diferença eu quero te matar e faço de conta que é um latrocínio. Exatamente. Latrocínio é a pena maior, não é? Latrocínio é a pena maior. E a mão do juiz é sempre mais pesada, Sem porque dúvida, não tem júri, né? Sem dúvida. Porque entra nos crimes contra o patrimônio. Exatamente. A vida ainda... Então, por isso que É uma coisa muito doida, porque o patrimônio ele tem mais valor que vida. Né?
Infelizmente, Muito né, doido nossa isso. legislação tem algumas lacunas. Lá atrás, sequestro não podia porque tinha o dinheiro. Sim. Homicídio podia. Era uma coisa... Não é que podia, nada podia. Mas nada podia. Não era hediondo, né? Tá. Mas para você ver, é exatamente isso. Todos confirmam estar na cena do crime, mas todos querem se afastar da morte. Todos querem se afastar da morte, porque você responder por roubo, pelo crime de roubo, é muito mais vantajoso do que por um crime de latrocínio, que a pena é muito maior. O Diego já assumiu depois que os dois entregaram ele? Era essa parte que eu ia dizer. Posterior à prisão dos outros dois, aí ele acaba confessando que realmente ele investiu contra o Aurélio, que ele amarrou as mãos dele e que ele, sim, usou a guia de cachorro para que ele perdesse o ar e ali desmaiasse. Mas, consequentemente, tirou a vida dele. Eu tive acesso a um médico legista, conversamos até para debatermos a causa-mortes, efetivamente, né? O laudo oficial ainda vai ser entregue, porque ainda faltam essas questões de exame toxicológico, do exame sexológico, mas a causa-mortes foi realmente a esganadura e houve a fratura da traqueia em 2 pontos, até pela força da constrição. Pela raiva. Da força. Por que ele não... Por que... O que o Diego fala que foi para cima dele para amarrar? Se eles tivessem os 3 mandado ele calar a boca, talvez ele calasse. Mas eu acredito que não. Ele tentou esboçar a reação. Acho que quando ele percebeu que ali ia se tratar de um roubo, ele deve ter esboçado uma reação. Podem ter mesmo falado, porque vamos parar por aqui, a não vai ter compleição sangue. física dele com relação à moça, da vítima, a compleição dele você diz do Aurélio. Da vítima, do Aurélio, era muito maior do que a moça e muito maior do que um dos rapazes, do Leonardo. Eu também sempre confundo Leandro e Leonardo. A gente... É por causa da dupla, Leandro e Leonardo. E o Diego já era um pouquinho mais avantajado, mas se essa vítima realmente entrasse em luta corporal, ia ter uma bagunça ali que com certeza os vizinhos iriam ouvir. Iria chamar a atenção. Ele era mais forte. Mas acredito que o fato de ter ingerido muita bebida alcoólica, ter feito uso de substância entorpecente, o deixou menos ativo, fazendo com que ele tentasse esboçar uma reação, mas de uma forma mais lerda, e facilitou com que esse rapaz, que o Diego, tenha entrado em luta com ele e conseguido realmente contê-lo de alguma forma. E ele ali, depois de contido, principalmente quando você é amarrado com as mãos para trás e com uma constrição no pescoço, a queda é inevitável para frente. Você perde o equilíbrio. Você vai, embriagado. Mas até ali, quebra nariz, aquilo pela queda. Pela queda também houve uma fratura do pescoço. Ele caiu numa quina. Exatamente numa quina, entre o sofá e a parede. O celular mostra alguma conversa que eles premeditaram? Vamos lá, vamos roubar alguma coisa que mostrasse que eles queriam ir para roubar mesmo? Para a extração, né, legalmente feita, nós tivemos que solicitar via judicial. Na extração da conversa da vítima, do celular da vítima, da Carolina e do Leonardo. O Diego facilitou no primeiro momento, mas formalmente essa extração ainda vai chegar às nossas mãos, e ali nós vamos entender a dinâmica da premeditação. Mas é óbvio que foi premeditado. Sim. A partir do momento em que o próprio Leonardo fala, olha, nós conversamos, nós nos conhecemos e conversamos durante 20 dias. Foi decidido que íamos roubar. E depois eu falei com o Diego, ele falou com a Carolina. Óbvio que ali já houve uma premeditação. A premeditação piora o crime? Sempre, sempre piora. Ela acaba fazendo com que se qualifique, né? E dê, com isso, mais anos de cadeia. Mais tempo de cadeia, exatamente. Os 3 estão presos? Os 3 estão presos, já com prisão preventiva. Inicialmente houve a prisão em flagrante, né, do Diego. Dos outros 2, uma prisão temporária, que já foi convertida em prisão preventiva. E o Ministério Público já denunciou pelo crime de latrocínio. Os 3
Os 3. Esse papo Os de, 3. eu fui lá fora, fui tomar... Não. E depois, assim, uma pergunta, Isso nem o cola. Leonardo foi lá, chegou e tinha um homem morto, e aí? Então, e ninguém faz nada, Vamos e sair tá tudo pegando as certo, coisas. e vamos roubar. Então é aquilo. Ah, que chato, não queria, Por mas já que foi, vamos embora. Por mais absurda, né, a versão de cada um, e por mais fantástica história que cada um conta para tentar sair da cena do crime e não ser responsabilizado pelo latrocínio, é nítido que os 3 participaram, é nítido que os 3 estavam ali para o roubo e que a morte tanto fazia, ou seja, eles assumiram o risco de matar o Aurélio, de uma forma ou de outra, eles queriam roubar. E para garantir esse roubo, podia ser com a morte do Aurélio. E foi o que, de fato, aconteceu. Então, ali, os 3 estão implicados, ainda que só o Diego tenha feito a constrição, ninguém parou mas nada. ninguém ali se exime da responsabilidade desse crime, que é um crime absurdo, porque, independente de qualquer coisa, nós estamos falando de uma vida humana. Sim, que acabou acreditando de que pudesse se divertir de alguma forma e não correr o risco, né? E o depois fala muito, né? Você me conta que o Diego foi encontrado na casa tranquilo, Sim. Que a Carolina foi encontrada num Também. bar tranquila e que o Leonardo também foi encontrado num bar tranquilo. Todos permaneceram na cidade, todos permaneceram próximos às suas residências, o Diego, inclusive, na residência dele. Então, a certeza da impunidade era muito grande. Sim. Eles chegaram a ser até amadores, porque a forma que eles agiram, em momento algum, tamparam o rosto, em momento algum, com as câmeras, se preocuparam com a existência de câmeras ou não. Em momento algum, houve pressa para sair do local do crime. Eles chegam que horas e vão embora que horas? Mas pelo menos quanto tempo eles ficaram? Eles ficam umas 3 horas. Porque eles chegam, começam a beber. Primeiro chega o Leonardo, depois chega o Diego e a Carolina. Depois a Carolina e o Aurélio saem, vão comprar mais bebida, depois voltam. Então, quer dizer, ali não tinha pressa, nenhuma, e não havia preocupação. Porque nessa dinâmica, concorda que esse entra e sai poderia ter chamado a atenção dos vizinhos? Sim, ainda mais que era um horário mais madrugada, né? De madrugada, uma rua tranquila, um bairro residencial. Por isso que eu até pensei nos barulhos. Se na hora que ele vai para cima do Aurélio, o Aurélio teve até tempo de gritar. Eu acredito que não tenha gritado. E também, às vezes, e as pessoas estão dormindo, acordam, ou tem mais nada. E assim, pelo que nós soubemos, realmente o Aurélio gostava de ter gente na casa dele. Então, assim, ele tinha ali o que nós vimos. Ele tinha luzes. Vamos ver, então, um pouco da casa. Como que era a personalidade do aqui? Esse é o quarto dele, sim, né? O que a gente denota é que realmente ele era uma pessoa solitária. Ele não estava muito preocupado com a ordem da casa, né? Com a limpeza. Ele vivia meio que... Essas coisas são super importantes, enclausurado, né? Sim, porque... Para vocês entenderem. Geralmente, Beto, quando a gente investiga um homicídio ou um latrocínio, nós partimos da personalidade dessa vítima. Nesse caso, especificamente, foi muito rápido, porque nós já conseguimos a autoria. Porque, muitas vezes, o caminho é inverso. Nós partimos da personalidade dessa vítima para chegarmos nos autores e na motivação. Sim. Mas nós conseguimos muito rápido a autoria. Até pelas câmeras de segurança, pela placa, daí vocês fizeram o caminho inverso. Fizemos o caminho inverso e que, para nós, o mais importante era deter rapidamente os autores e depois montar o quebra-cabeça do que aconteceu. Mas o que nós observamos é que realmente ele era uma pessoa solitária, ele estava realmente numa... Esse manequim, eu não entendi. Ele estava num momento, né? de que ele estava deixando aflorar as questões, opções da sexualidade, os desejos sexuais dele. Essas garrafas vazias de bebida. Pois é. Olha só, esse manequim nos surpreendeu. A partir do momento em que nós achamos também alguns folders... Isso não é sangue? Não, isso é cimento mesmo, de algum reparo que ele tenha feito. Quando ele fecha a clínica dele, ele leva todo o material dele para casa. Isso até a própria filha falou. Então, ali vocês podem observar, tem maca, tem um carrinho
para utensílios. Só que eu acho que ele, como não usava, ou se usava para fazer algum procedimento na casa dele, ele também usava como uma espécie de cenário, para que ele pudesse realmente fazer aquelas festas dele e tudo entrar nessa vibe, assim. Tudo compusesse esse cenário que ele criou. Lá tinham luzes também para balada. Então, o que a gente observa é que ele estava um pouco perdido. Então, o que a gente está falando dessa vitimologia, desse entendimento da personalidade do local. Até É para ver se importante. teve desordem. Porque ali não parecia um lugar que eles saíram procurando coisa. Não. Ali é uma desordem dele mesmo, isso? Exatamente. O que eles procuraram, sim, no quarto, houve uma pequena bagunça para tentar encontrar dinheiro, porque o que nós imaginamos é que a ideia era dinheiro vivo. Porque a partir do momento em que ele possivelmente fazia alguns procedimentos dentro da casa dele, talvez muita gente pagasse em dinheiro. Então, a ideia deles, né, dos roubadores, era que pudesse encontrar o dinheiro em espécie ali. E o primeiro lugar foi o quarto, que a gente denota a bagunça inicialmente no quarto, alguns pontos da sala, que seriam gavetas, mas esse ambiente onde ele tinha um manequim, a maca, garrafas de bebida, mais parecia como um cenário que ele havia mesmo montado para que quem frequentasse a casa dele nessas baladas que ele promovia, ou inicialmente, talvez teria sido essa a primeira balada, né? Até porque, assim, se eles queriam dopá-lo, eles não iam querer levar ele para o banco. Exatamente. Para tirar na senha. Porque, assim... Então, eles queriam dopar ele para achar dinheiro e cair fora. Para achar dinheiro ali e ir embora. Não se expor para fazer uma transação bancária, para deixar rastro. Porque a partir do momento em que há transação bancária, ainda que a vítima forneça a senha, você acaba deixando rastro. Sim. E ali porque talvez tem ele tivesse movimentação. imaginado, bom, a gente pega as coisas e ele não vai falar nada. Não vai dizer nada. Porque Principalmente vai chamar a polícia, se tivesse dado certo somente dopá-lo, quando ele acordasse, tudo já havia acontecido. Ele já está com vergonha. Já estaria com vergonha. Que acontece muito. Muita gente deixa de denunciar, de registrar. Ele ia incorporar esse prejuízo dele, patrimonial, e iria se calar, muito provavelmente, sem registrar ocorrência alguma. Até por questões de vergonha mesmo, de ter deixado pessoas desconhecidas entrar na casa dele, na intimidade dele. Mas quando você chega, inclusive, da forma que ele está morto, já mostrava uma proximidade entre autor e vítima, né? Não foi pego de repente, alguém entrou na casa. Mesmo porque as câmeras de segurança mostram que as pessoas entram na casa facilmente, ou seja, ele franqueia a entrada deles na casa. Então, ele conhecia ou os três, ou um deles, que no caso era o Leonardo. Exatamente. Doutora, foi muito rápido tudo. Isso mostra uma investigação muito coesa entre todos. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Por isso que, geralmente, os policiais do setor de homicídios, aqui das seccionais da Grande São Paulo, como do nosso DHPP, têm uma expertise muito grande para alavancar e deflagrar uma investigação muito rápido, né? Não que os demais policiais não o tenham, mas quem lida com isso cotidianamente e se especializa acaba saindo na frente porque já sabe o caminho a percorrer. Então, você compartimenta as equipes para que cada uma corra atrás de situações ali a partir do local do crime e se chegue em provas o mais rápido possível. E, nesse caso, exatamente isso. A gente tem equipes que correm para as imagens de câmera de segurança, equipes que correm para familiares, para traçar o perfil da vítima, e equipes que vão falar com a vizinhança, equipes que vão manter contato com pessoas da proximidade, né? E câmeras de rua, que aí é contato com prefeitura. Então, tudo isso tem que ser feito muito rápido, de forma coesa, e sem esquecer, lógico, o compartilhamento das informações com as forças de segurança da cidade. No caso da Grande São Paulo, nós temos isso. É a Polícia Militar, é a Guarda Civil Metropolitana, porque todos têm que trabalhar juntos e todos podem colaborar. Ainda que a investigação seja da Polícia Civil, fica a cargo da Polícia Civil, sem dúvida nenhuma, as demais forças podem colaborar. Tanto que
Após o pedido de prisão temporária, a Polícia Militar, sabedora da existência de um mandado, a primeira coisa que fez, recebeu a denúncia, foi ao encalço desse último rapaz e conseguiu detê-lo e trouxe para a Polícia Civil. Muito bem. Então, o trabalho conjunto é tudo. Parabéns, a gente aqui. Eu reclamo muito quando não tem policiamento, mas eu fico muito feliz quando a polícia consegue. Sim, sim. E é o meu trabalho também parabenizar grandes investigações rápidas, assim, porque é um acalento para a família da vítima. É tirar 3 latrocidas da rua, devolver para a sociedade uma resposta imediata e que mostra o trabalho de equipe da polícia, que eu acho fantástico, Bárbara. É o mais importante, né? Muito obrigado em nome, como cidadão brasileiro, e paulista e paulistano. Muito obrigado. É realmente o nosso trabalho, né? Eu prezo muito por isso. Eu sei. E eu quero externar aqui também todos os meus agradecimentos a todas as equipes realmente que trabalharam nesse caso, o setor de homicídios da Seccional de São Bernardo, os policiais do 3º DP, que recepcionaram esses 2 indivíduos quando levados pela Polícia Militar, a Guarda, todos que se envolveram para esclarecer esse crime e tirar esses 3 indivíduos da rua para que não cometessem mais atrocidades. Exatamente. Né? Muito obrigado, sempre um prazer. Estou esperando logo a gente conversar de novo em breve. Certeza. Um beijo grande. Já tem. Eu digo, o crime vai acontecer, mas que caiam na mão de policiais competentes como as suas mãos e as mãos da sua equipe, porque assim a gente consegue ter essa resposta, essa família sabendo agora podendo buscar a justiça, além de chorar o luto. Sem dúvida. Muito obrigado, doutora. Até daqui a pouco. Eu que agradeço. Até já. Até já. Se Deus quiser. Beijo.